os juros dos títulos soberanos dos Estados Unidos já cederam nas últimas semanas, mas seguem perto das máximas históricas, o que tem afetado os mercados globalmente. No Brasil não é diferente. Para conversar sobre esse e outros temas que têm penalizado ativos de risco, converso agora com o Eduardo Cotrim, que é gestor dos fundos multimercados da JGP, uma gestora independente que tem 36 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Carla Cotorno, jornalista da Agência Estado, e começa então agora o programa Cabeça de Gestor desse 7 de novembro de 2023. Eduardo, obrigada por aceitar nosso convite e quero te perguntar, além desse tema, que outros têm afetado e dificultado a vida do gestor de multimercados como você? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Realmente está sendo um ano bastante desafiador para a indústria de multimercados, principalmente os fundos que fazem uma análise macroeconômica. A gente está sendo surpreendido por diversas frentes em relação às expectativas que a maioria dos economistas tinha desde o início do ano. Nós fomos surpreendidos na China, após a reabertura da China, com um crescimento aquém do imaginado. Nós fomos surpreendidos com o mercado de trabalho nos Estados Unidos extremamente forte ao longo do ano todo, fazendo com que o ciclo de subida de taxa de juros do Fed tivesse que ter sido muito maior do que se imaginava originalmente. No Brasil, desde o início do ano, nós já tivemos alguns fatores que levaram dúvidas ao mercado, desde do início, exatamente bem no início do ano, com o fim do teto de gastos, a dúvida de como seria o arcabouço fiscal. Houve uma dúvida muito grande de qual seria a direção que seria tomada no início do ano, se teríamos ou não uma âncora fiscal. Fomos surpreendidos logo no início do ano na parte de crédito, tivemos um susto aí com toda a história que aconteceu das lojas americanas, das fraudes de lojas americanas. Houve uma dúvida muito grande do que aconteceria no mercado de crédito, se teria impacto maior no mercado de crédito ou não. E eu diria que a grande surpresa, como eu falei, foi o mercado americano ter mostrado essa resiliência toda, o Fed tendo que trazer os juros para cima de 5%, era uma coisa que ninguém imaginava. E ainda existe uma dúvida se realmente o trabalho do Fed está completo ou não. E surpreendentemente, Eduardo, sim. uma das hipóteses para esse mercado de trabalho, enfim, a economia americana é tão resiliente, é o fato de ainda ter uma poupança muito grande, vinda ainda da injeção de dinheiro muito forte ali na pandemia, né? Como que vocês veem isso? Quando que acaba esse colchão de poupança que, né, que acaba fazendo com que o mercado de trabalho americano fique, né, tão resistente, né? E a economia crescendo, enfim, como que vocês veem isso? A gente costuma dizer que essas informações de mercado de trabalho, hoje a gente não sabe exatamente o que está impactando, mas daqui a 5, 6 anos vão ter vários estudos acadêmicos que vão poder nos explicar exatamente o que aconteceu. Mas existem algumas variáveis que a gente supõe que podem estar fazendo, que tem um efeito grande. A gente está vendo desde a gente tem uma questão geopolítica hoje acontecendo grande no mundo. A gente começou essa questão, a coisa começou a se acentuar desde quando começou a guerra comercial, ali em 2017, 2018, começou uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Hoje existem muitos investimentos fiscais para você depender menos, eventualmente, de semicondutores de Taiwan. E existem também outros investimentos que é conhecido como nearshoring ou reshoring, que é você trazer a produção para os Estados Unidos ou para perto dos Estados Unidos, coisas que hoje são produzidas na China, e existe uma dúvida muito grande de que como isso está impactando e, de repente, está gerando estímulos fiscais muito maior. Então, apesar da gente estar com uma política monetária mais apertada com o aumento dos juros, a gente está vendo uma série, como você falou, você teve a injeção de recursos todas que aconteceu pós-pandemia, durante a pandemia, então gerou um colchão de poupança nas famílias. Você teve nos Estados Unidos
um programa chamado Inflation Reduction Act, que é um programa fiscal também para ajudar as pessoas, os setores que mais foram impactados pela inflação que aconteceu logo depois da pandemia. E é engraçado porque você está tentando ajudar as pessoas com inflação, gastando mais, o que está atrapalhando ainda mais o trabalho do Fed. E tem questões que a gente não sabe exatamente, até comportamentais pós-pandemia, questões de demografia, de pessoas, de repente, pessoas mais idosas não voltando para o mercado de trabalho. Então, são várias pequenas coisas que podem estar influenciando, e a gente, surpreendentemente, a gente está com uma taxa de desemprego ainda bastante baixa nos Estados Unidos, apesar de já estarmos com mais de um ano de um ciclo de subida de taxa de juros. Qual a perspectiva que vocês veem, Eduardo, para esse cenário, olhando enfim, esse último bimestre aí do ano e também ano que vem? Fed já chegou no teto dos juros, ano que vem é um ano que ativos de risco começam a se recuperar? A gente acredita que provavelmente o ciclo do Fed já deve estar terminando. Então, como eu falei, assim, apesar do Fed ter subido muito os juros, a gente acredita que o Fed demorou para começar a subir os juros. Então, ele começou um pouco atrasado. Então, de repente, você teve ali no momento de largada uma política monetária muito mais estimulativa do que se imaginava num primeiro momento. E a gente sabe que todo o processo de aperto de condições financeiras, ou subida de juros, ele tem todo um lag, né? Tem toda uma defasagem. A economia só vai sentir o impacto de uma alta de juros daqui a 6, 9 meses à frente. Então, a gente acha que o fato do Fed ter começado atrasado, isso demora a aparecer os resultados do que foi feito por parte do Fed. A gente tem uma característica importante hoje no mercado imobiliário, que deveria ser um dos primeiros setores a sentir um aumento de taxa de juros, dado que o consumidor hoje americano ele depende muito de financiamento imobiliário. A gente vê aí as taxas de financiamento para 30 anos hoje na casa de 8% nos Estados Unidos, mas isso são os novos empréstimos. A maioria do estoque dos empréstimos imobiliários estão a taxas de juros muito baixas, abaixo de 3%. Então, o que tem feito com que muitas pessoas não se movimentem, elas evitam mudar de casa para não ter que mexer naquele financiamento que está uma taxa muito boa. É o que é conhecido nos Estados Unidos como lock-in effect. As pessoas estão presas nas suas casas atuais, porque se elas forem se mudar de casa, elas têm que mexer no mortgage delas, e elas vão sair de uma taxa de financiamento de 3% ao ano para uma taxa de 8% ao ano. Então, isso tem reduzido a oferta de casas e fez com que o preço das casas nos Estados Unidos não caísse. Vocês acreditam que esse lock-in effect ele vai trazer consequências desacelerando a atividade daqui a alguns meses? Sim, exatamente. Tudo que eu estou dizendo que eu acho que o Fed não vai precisar subir mais os juros é porque eu acho que o aperto das condições financeiras está acontecendo, demorou um pouco mais para aparecer. Gradualmente, esse estoque de mortgage vai subir a taxa dele para cima de 3%, talvez eventualmente 4%, e vai ter um impacto no mercado imobiliário. Então, o que eu acredito aqui como macroeconomista, não é que macroeconomia parou de funcionar, subiu os juros e nada impacta na economia. O que a gente acredita é que você simplesmente está com uma defasagem maior e vai demorar um pouco mais para isso aparecer. Mas eu acho bastante razoável a gente, de repente, no final do primeiro trimestre do ano que vem, ali passado ali o início do ano, a gente ter sinais mais claros de que a economia americana vai estar desacelerando. Enfim, e aí junta todos os outros fatores que você já mencionou, o nearshoring, que traz um vento contra essa cena, a própria questão da China, como que isso vai evoluir. Queria que você contasse um pouquinho da carteira de vocês, como é que está hoje, os fundos, quando a gente olha os fundos multimercados aí no site da JGP, eles perdem para o CDI no ano, porém estão bem acima da média dos multimercados, que é o indicador da Ambima, né? Queria entender o que foi detrator e o que favoreceu para vocês conseguirem esse resultado acima da média do mercado.
Nós tivemos um detrator relevante no início do ano, que nós tínhamos uma posição de debêntures das lojas americanas no fundo. Isso tirou um pouco de rentabilidade do fundo no início do ano, mas faz parte do jogo. É uma fraude, é difícil você antecipar uma fraude. Fora isso, assim, curiosamente, as nossas apostas no mercado local, nossas apostas no Brasil, se você olhar por performance, nossas apostas tanto em renda fixa quanto na moeda no Brasil foram detratores de performance do fundo. Mas investimos muito nos últimos anos na internacionalização do nosso fundo. Nós temos hoje operadores e sócios que atuam em outros mercados de América Latina e mercados de G10 também, posições em Alemanha, renda fixa principalmente, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, e na América Latina a gente foca México, Chile, Colômbia, e foram países onde a gente conseguiu ter retorno positivo e implementamos bem melhor as nossas estratégias do que as estratégias em Brasil. A gente viu aí o governo com um ímpeto gastador. A gente tem tido toda essa discussão fiscal, se vai haver zeragem de déficit ou não. A gente vê que a discussão ela se passa sempre por aumento de arrecadação e nunca por corte de gastos. Então, a gente é um pouco mais cauteloso com o ambiente fiscal e assim, a gente até acredita que o mercado está sendo, às vezes, até um pouco complacente com uma sequência de medidas da parte fiscal, não tirando o mérito do Haddad, que está tentando ali segurar as pontas ali, mas as medidas acabam, no contexto todo, sendo abaixo do que a gente acredita que seja o ideal para estabilizar a relação dívida-PIB e ajudar no crescimento potencial de médio prazo. Uhum. Em Brasil, vocês tiveram surpresas pelo ritmo de corte da taxa Selic? O que prejudicou aí a estratégia de vocês lá, pensada no início do ano? Não, eu acho que talvez mais no início do ano, quando logo no início do ano a gente viu ali um embate grande entre a ala política do PT e o Haddad. A gente começou o ano, não sei se você se lembra, com o Haddad tendo prometido uma reoneração dos combustíveis. A ala política do PT logo bateu, não conseguiu implementar logo no início do ano. Então, assim, nós estávamos um pouco menos confiantes que o Haddad conseguiria emplacar todo o arcabouço fiscal da forma como emplacou. Então, assim, foi um momento bastante positivo. E, associado a isso, quer dizer, a performance dos países emergentes como um todo, dado o tamanho do processo de aperto de política monetária nos Estados Unidos, nos surpreendeu bastante. A gente imaginava que, com a subida de juros nos Estados Unidos, como aconteceu, a performance nos países emergentes, Brasil, por consequência, teria sido mais desafiador do que foi. Eu acho que os ativos performaram muito bem. Se você olhar todo o ambiente que nós vivemos, assim, achei, por exemplo, o real também teve uma surpresa muito grande esse ano, que, por exemplo, que foi a parte de balança comercial, né? A gente está tendo aí um ramp-up aí da nossa produção de petróleo que está acontecendo como esperado. A gente tem hoje uma conta de petróleo bastante superavitária. A safra, tivemos uma super safra. A gente estava olhando aqui no início do ano passado, no início desse ano, a expectativa de balança comercial para o Brasil era alguma coisa em torno de 60 bilhões de dólares. A gente vai terminar o ano com uma balança acima de 90 bilhões de dólares, provavelmente. Então, assim, foi uma surpresa bastante positiva do lado comercial. E isso eu acho que tem uma influência grande também em deixar o mercado de câmbio mais calmo e menos pressão sobre o real. Uhum. Para finalizar, Eduardo, eu queria te perguntar, considerando esse contexto em que vocês têm, né, uma visão bastante crítica em relação ao momento sobre fiscal, né, de resolver, né, tentar cumprir a meta ou não, mas via aumento de arrecadação e não corte de custos,
Como vocês esperam que termine a política monetária? Vocês veem a Selic caindo a um dígito? O que a gente ouve de todos os gestores é que a Selic a um dígito, né, a 9%, enfim, ela é essencial para que o investidor, para que a massa volte para os fundos de maior risco, seja multimercados ou fundos de ações, né? Então, queria, para finalizar, te ouvindo um pouquinho sobre perspectiva para a política monetária e como que isso afeta aí, né, a captação e os próprios fundos como os multimercados. O nosso cenário oficial é de taxa de Selic terminal de 9,5%. Uhum. A gente acredita que essa dinâmica de crescimento de gastos que aconteceu nos últimos 2, 3 anos e que a gente tem perspectiva de continuar, esse ano a gente está tendo aumento real de despesa na ordem de 8%, e no ano que vem provavelmente deve crescer a 3%. Essa dinâmica que tem fiscal um pouco mais gastadora, a gente comenta que é um pé no acelerador na política fiscal que demanda que você tenha um pé no freio na política monetária. E o pé no freio na política monetária significa você não ter juros tão baixos quanto você gostaria. Eu acho que isso atrapalha com que a gente tenha juros de um dígito de forma consistente no Brasil. Para a indústria multimercado, eu não acho que a Selic seja um grande inibidor. Eu acho que o custo de oportunidade de quem aloca recursos no fundo de multimercado, quer dizer, a Selic, o lastro da maior parte dos fundos de multimercados é título público. Você consegue alocar recursos e garantir uma remuneração da Selic. Você tem um custo de oportunidade muito maior quando você vai para fundos de ação ou outros investimentos alternativos. Uhum. Acho que uma das coisas que, associada à má performance da indústria multimercado no ano, que atrapalha muito a captação, é o universo de produtos isentos que a gente tem, que faz com que gere uma oportunidade para o investidor com menos risco ter uma série de produtos isentos. Mas, assim, não é que é menos risco, porque a maior parte dos produtos isentos eles têm um risco de crédito. Você tem que analisar o crédito das empresas, tem que saber. Então, tem casos que você acredita que você está comprando uma debênture numa empresa, mas você corre o risco de repente, a empresa lá na frente entrar numa recuperação judicial e você não receber nada. A gente já tem casos aí recentes, vários casos de recuperação judicial no Brasil recentemente. Então, não é livre de risco. Mas a percepção de que você pode alocar em recursos isentos tem sido aí um competidor grande para a indústria multimercados. Sim, e uma bandeira da própria Ambima que tem falado muito sobre isso. Eduardo, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Sempre que precisar, a gente está aqui para conversar com vocês. Obrigado. Maravilha. A gente encerra, então, aqui o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.